Hoje, durante a nossa entrevista aqui no estúdio, nós vamos falar sobre duas doenças que atingem o sistema intestinal e que não têm uma causa aparente, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Andréa Vieira, que é chefe da Clínica de Gastroenterologia do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo e também vice-presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Doutora, obrigado pela presença. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Bom, uns nomes enormes aí, só o nome já assusta, né? Explica pra gente um pouquinho, então, o que são essas doenças e por que é importante a gente falar sobre elas. Então, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, elas fazem parte do que a gente chama de doença inflamatória intestinal, que são doenças que causam uma inflamação crônica no intestino, caracterizada por vários sintomas que acontecem de uma maneira intercaladas por períodos de crise e períodos de acalmia. Então, tem períodos que o paciente fica assintomático e tem períodos que ele tem a crise da doença. Realmente são doenças que a gente não sabe ainda qual é a causa, mas elas são doenças que até o momento não têm uma cura. Existe tratamento, mas elas não são curáveis. E a importância de estar falando sobre essas doenças é justamente divulgar para as pessoas terem um conhecimento maior, porque os sintomas que essas doenças causam são sintomas que inúmeras outras doenças também podem ter. Então, se as pessoas não souberem esse diagnóstico, vai ficar cada vez mais difícil chegar a essas doenças. Então, a ideia é justamente melhorar a divulgação, até porque a gente está no Maio Roxo, né? Que é o mês de maio é uma comemoração que acontece mundial das doenças inflamatórias intestinais. Bom, são doenças, assim, o diagnóstico, sintomas parecidos com de muitas outras doenças, e aí o tratamento pode ser retardado, o que acaba complicando. É importante também essa questão de quanto antes se descobrir, se tratar. Sim. Ela é uma doença tratada como grave, ela pode chegar a um câncer do colo do útero. Então, essas doenças, elas são o seguinte, os sintomas que fazem parte dessas doenças, os principais são a diarreia e a dor abdominal, e na colite ulcerativa especialmente a gente tem também o sangramento. Inúmeras doenças podem dar dor abdominal. Quantas vezes nós mesmos não comemos alguma coisa que não estava muito boa e vamos ter uma dor de barriga, vamos ter uma diarreia. Então, não necessariamente isso é uma doença de Crohn, uma retocolite. Simples exercício, às vezes, né, na região abdominal. A gente tem várias coisas que podem causar a dor abdominal. Então, a gente realmente tem que estar atento a isso. Lógico que a doença de Crohn e a colite ulcerativa, não necessariamente elas são sempre doenças graves. Eu tenho pacientes que podem ter um quadro leve da doença, mas a doença é progressiva, principalmente se não for instituído um tratamento. E quanto antes a gente introduzir o tratamento, realmente é melhor, é muito melhor o prognóstico desses pacientes, porque essas doenças elas tendem a ser progressivas e caminharem para uma alteração anatômica do trato intestinal, né? Existem algumas complicações que essas doenças cursam, que realmente, se a gente não agir precocemente, com o passar do tempo, o tratamento vai deixando de ter tanta eficácia. O câncer que você falou, o câncer de intestino, existe uma predisposição maior, em especial nos pacientes com retocolite, que tem um acometimento mais do cólon, mas assim, não é que todo paciente com retocolite vai ter câncer, não existe essa correlação, é uma predominância um pouquinho maior, uma incidência um pouco maior nessa população, e é algo que a gente tem que se preocupar, mas não é uma incidência assim absurdamente alta. Normalmente as pessoas percebem que estão com essa doença já em um estágio avançado? Principalmente quando as pessoas abrem a doença com as complicações. Em especial, por exemplo, a doença de Crohn, ela pode evoluir com complicações como, por exemplo, fístulas, que são comunicações entre uma alça de intestino e a pele, ou entre uma alça e outra alça, ou entre uma alça do intestino e, no caso da mulher, a vagina, ou entre uma alça de intestino e a bexiga. Essas complicações, realmente, às vezes o paciente abre a doença, 30% dos pacientes com doença de Crohn podem abrir a doença com as manifestações chamadas a doença fistulizante, que são a presença dessas fístulas. Então, realmente, essas fístulas, elas são muito mais sérias, elas trazem uma complicação muito grande do ponto de vista de qualidade de vida do paciente, né? Agora, claro que tem pacientes que apresentam por muito tempo a forma inflamatória da doença. Então, os sintomas vão ser mais ou menos esses, a diarreia, a dor abdominal, existem manifestações extraintestinais, dores articulares, alterações na pele, alterações nos olhos. A doença é muito sistêmica, né? Agora, como a doutora bem disse, é difícil de colocar as causas dessa doença, mas existe um perfil, mais homens, mais mulheres, jovens, mais velhos? Sim, o acometimento maior são os jovens.
O sexo não tem uma diferença, tanto homens como mulheres são acometidos. O que a gente sabe é que a gente realmente não sabe o que causa, mas hoje a gente tem um conhecimento muito grande dos fatores imunológicos dessa doença. E a gente sabe também que à medida que o país se industrializa, à medida que o país se desenvolve, aumenta a chance dessa doença. Um pouco porque aumenta a melhoria no diagnóstico, mas talvez alguns outros fatores relacionados ao meio ambiente possam funcionar como gatilhos para essa doença, como, por exemplo, o tabagismo, a poluição, o estresse, a alimentação, né, que hoje está cada vez mais complicada, muito hormônio nos alimentos, alimentos muito transgênicos, xenobióticos, conservantes químicos. Então, com certeza, isso tem influência, porque é nítida a mudança que nós temos visto da prevalência e da incidência dessas doenças na medida que o país cresce. Agora, doutora, tem pesquisas também que mostram aí até essa questão do perfil que a gente vem falando e também estudos aí sobre as novas drogas, medicamentos. Como que a gente pode fazer uma avaliação do Brasil e até exteriores em relação a esses estudos, essas pesquisas? Sim, assim, a gente está vivendo uma fase muito boa da doença inflamatória, né? A doença inflamatória passou por várias etapas, aí, principalmente no que tange o tratamento, mas hoje, justamente com base nesse conhecimento da imunologia da doença, dos passos dessa inflamação crônica e amplificada que acontece no intestino desses pacientes, hoje a gente tem medicações muito boas, medicações que trouxeram uma melhora muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Algumas já disponíveis, inclusive pelo SUS, outras ainda não, mas que devem chegar ao nosso país em breve. Nós temos muitas pesquisas, não só a nível do nosso país, como internacionalmente também, cada vez mais novas drogas estão sendo estudadas, porque justamente isso, a prevalência e a incidência cada vez aumenta mais dessas doenças. E tem um site aqui também, né, que a gente tem, que é o www.abcd.org.br/jornada. Nesse site as pessoas encontram também questões sobre o diagnóstico da doença? Sim, e nesse site também a gente iniciou uma pesquisa, que é a jornada do paciente com doença inflamatória. Então, eu acho que seria importante para os ouvintes que têm essa doença participarem dessa pesquisa. A ideia com essa pesquisa é justamente a gente mapear o nosso país no que diz respeito a quantos pacientes nós temos, quais são as áreas do nosso país que tem uma maior incidência, qual que é o impacto que essa doença tem na vida dos doentes, então quantos deixam de trabalhar, quantos acabam se tornando pessoas inválidas aí pela sociedade por conta da doença, o que esses pacientes estão tendo de dificuldade com o tratamento, para que a gente possa transformar isso em números e levar, né, para as autoridades. A nossa ideia é levar para Brasília, mostrar para as autoridades o impacto que essa doença tem, porque ainda é uma doença desconhecida. Tá certo, né? Doutora. Bom, queria agradecer pela participação aqui no Jornal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.